Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para informar e debater para você aqui no Nossa Área. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta tenta definir últimas contratações nesta terça-feira, quando fecha a janela. O volante Ramon Carvalho, do Atlético Goianiense, vai reforçar a equipe DL dos Anjos. O volante Fraga, do Pouso Alegre, já está no estádio Moisés Lucarelli fazendo exames médicos. O meia José Aldo, do Paysandu, dificilmente virá. A coisa complicou, a Ponte tem o interesse, mas o Paysandu está endurecendo. O atacante Leandrinho, que estava na Costa Rica, está no estádio Moisés Lucarelli para integrar o elenco. O contrato de 3 meses ficará em teste. Guarani oficializa a saída de Gabriel Mesquita para o Cruzeiro. Bugre mantém parte dos direitos econômicos com o atleta, que vai assinar até dezembro de 2023 com o time mineiro. O jovem Cauã, destaque nas categorias de base, foi negociado com o Red Bull Bragantino em decisão que não agradou a torcida bugrina. E por falar em Bragantino, o Toro Louco estreou com empate no Brasileirão. Em visita ao Juventude em Caxias do Sul, os dois times ficaram no 2-2. Libertadores, após derrota no Brasileiro, Palmeiras enfrenta Independente Petroleiro buscando a recuperação na Libertadores. Partida será transmitida aqui pela Rádio Bandeirantes. Os 2 primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões serão definidos hoje. O Villarreal joga por empate contra o Bayern de Munique, enquanto o Real Madrid defende vantagem de 2 gols contra o Chelsea. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Oi, Gleg, um abraço para você, bom dia. Bom dia, Carlos Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu queria dar um destaque, ontem eu não participei, ontem foi meu dia de folga, né? Mas eu queria dar um destaque para o goleiro da Ponte, Kaique França. Eu, inclusive, antes da partida, pedi a permanência do Igor Vinhas e achava uma questão de critério, né? Você manter o goleiro que até então era o titular, e todas as vezes que Ivan Quaresma se ausentou, ele correspondia à altura. E aí veio a troca e, olha, acertou o Hélio dos Anjos. O Kaique França foi muito bem no jogo, né? Inclusive eleito por nós o craque da partida, e com certeza, tomara, Carlos Batista e ouvintes, que ele continue, que ele dê uma sequência, porque sem dúvida nenhuma o nível mostrado por esse goleiro foi o esperado pelo torcedor. Carlos Henrique. Bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você. Bom dia, CH. Bom dia, Batista. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Bom, a máquina de moer treinadores moeu 3 ontem, né? 3 saíram. Mas saiu Conceição, saiu Valentim, saiu Marquinhos Santos, América Mineiro, Atlético Paranaense e Náutico. Mas o que me deixa mais incrivelmente boquiaberto é a falta de criatividade e de vergonha do dirigente brasileiro. O América Mineiro anunciou o seu novo treinador. Seu novo velho treinador, né? Wagner Mancini. Aquele mesmo no ano passado que largou o América a ver navios. Largou o trabalho no meio e foi embora. O Grêmio. Então, tá aí. O América Mineiro tem um novo treinador. E a falta de criatividade do dirigente brasileiro é um negócio que nem a NASA explica. Mas o professor Mancini assume o América Mineiro, Carlos Batista. É isso aí, Wagner Mancini, o 016. Agora são 11h36 em Campinas. Está no ar Nossa Área. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Bandeirantes.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô, Ponte Pretano, agora é Brasileirão. Vamos juntos! A Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte PES com 50% de desconto para 3 jogos. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Leandro Bolle. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes, destacando que hoje é dia de Palmeiras pela Copa Libertadores da América, 9h30 da noite no Allianz Parque, com transmissão da Rádio Bandeirantes. O provável Palmeiras de Everton, Mike, Kusevich, Murilo e Piquerez, Danilo, Atueste, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony. Já o provável time boliviano de Arancibia, Velasquez, Silva e Chiatti, Foleco, Berrarano, Áviles, Flores e Jimenez, Reina, Ramírez e Correia. O jogo que terá a arbitragem do paraguaio Derlis Lopes. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. 11h38, o Guarani se prepara para enfrentar o Sport Recife. É a estreia do Bugre na Série B em Campinas, 18h30 no próximo sábado. E o Guarani já inicia através do meubilhete.com a venda dos ingressos. Tenho aqui os valores. Atenção, hein? Tobogã e Cabeceira Sul. Preço dos ingressos. Qual? 40 e 20. Aê! Sensacional! Sensacional! Vinheta gravada pelo Chitãozinho e Chororó, especialmente quando tem esse preço do ingresso 40 e 20. Outros preços: vitalícias, tobogã inferior e cabeceira norte visitantes, R$60 inteira e R$30 a meia. E tem também a meia entrada, né? Aliás, a meia entrada é para quem tem direito, caso de estudantes aposentados, professores da rede pública e sócios do clube. Meubilhete.com. Lá você pode adquirir o ingresso ou então vendas no Brinco de Ouro, começando na próxima quinta-feira. Hoje é terça, então depois de amanhã, das 10 até as 18 horas, na sexta-feira, a bilheteria estará fechada. Sexta-feira santa é feriado, mas ela reabre no sábado, né, a bilheteria. Sábado das 9 até o horário do jogo, que é às 18h30. Portanto, é isso aí. E mais uma informação, né, com relação aos bilhetes. Teve aquele derby onde o torcedor comprou o ingresso, mas não pôde comparecer por causa da pandemia. Ele pode fazer a troca desses ingressos do derby 196 para este jogo do próximo sábado contra o Sport. A troca será na quarta e quinta-feira, das 9 até as 18 horas, na secretaria do clube. Então, se você que é bugrino comprou o ingresso para o derby 196 e quiser assistir o jogo contra a equipe do Sport, pode fazê-lo. É só trocar quarta e quinta-feira, das 9 da manhã até as 18 horas, na secretaria do clube. São 3 jogos em casa em sequência, e o último que o Guarani disponibiliza é o próprio derby.
Então, se você quiser guardar esse bilhete e trocar pelo Derby 203, que será no dia 6 de maio, é uma sexta-feira, 21h30. Também pode fazê-lo, pode guardar para o Derby. Bom, o elenco do Guarani voltou aos treinos ontem, hoje mais um treino, depois da derrota para o Brusque, placar de 1-0. O treinamento foi no CT. Atividade tática, atletas foram divididos em equipes e se alternaram nas movimentações. De um lado do campo houve um trabalho de ataque contra a defesa e do outro um treino de enfrentamento em campo reduzido. Chamado treino alemão, né, Gleger? Por que chama treino alemão esse campo reduzido, hein? Não, na verdade o treino alemão é aquele treino que é dividido em 3 equipes, né? E ataque contra a defesa, enquanto uma equipe respira, as outras 2 jogam entre si. Aqui foram 2 equipes. Né? Aí é o campo reduzido. Eles fazem o campo reduzido, Batista, normalmente, que é para... sabe quando a gente cobra muito o agrupamento das linhas, um time mais agrupado, mais perto, não dando espaço? Justamente por isso que é feito o treino reduzido, para que as linhas fiquem aproximadas, para que o atleta já crie, né, aquele movimento, né, e aquela distância de um setor para o outro. No campo reduzido tem como você fazer. No campo normal já é um pouco mais difícil. Mas é importante demais o treino em campo reduzido. E a boa notícia é o Ludic, que está recuperado. Ele teve dengue, participou normalmente dos treinamentos. Diogo Matheus está recuperado da lesão muscular de grau 2 na coxa direita e também participou normalmente, está na fase de transição. E todos os novatos, o nome já está no BID. Que é o caso, por exemplo, do Bruno José. Já está disponível do Daniel Paulista para participar, se o Daniel quiser, já do jogo de sábado, 18h30, Estádio Brinco de Ouro contra o Esporte Clube do Recife. E hoje, o cara destinado pela assessoria de imprensa do Guarani foi o Lucas Ramon, que já está integrado e também está disponível, caso o Daniel Paulista queira escalá-lo para a próxima partida. E aí, CH, quem é que aparece aí na lateral? Lucas Ramon, Diogo Matheus ou Ludic? Ou o técnico Daniel Paulista vai continuar improvisando, tal qual ele fez contra o Brusque? Acho que não. Tem uma semana toda para poder resolver esse problema e não... Foi um problema, né? A lateral direita no jogo contra o Brusque. Se todo mundo tiver condição, eu confio mais no Diogo, que eu conheço, né? O problema é que ritmo ele vai estar, que condição ele vai estar, mas improvisar o Madison agora não tem mais necessidade. Acho que tem que arrumar ali, porque ali, Batista, o Guarani sofreu os 90 minutos, no primeiro tempo e no segundo tempo. E para você, Gleger, quem é que aparece aí na lateral? Porque esse me pareceu foi o maior problema, né, que o Guarani teve. É evidente que no segundo tempo o time caiu demais. É uma situação que também tem que verificar para não acontecer isso contra o Sport. Mas o crucial aí foi a lateral direita, porque acabou levando o técnico a um erro crasso. Porque o Madison estava com o cartão amarelo, ele tirou o Madison, colocou deslocou o Castan. O João Vitor. Deslocou por causa dessa alteração. Exatamente. Ele mexeu em 2 posições. Para colocar o Castan, deslocou lá para a direita o João Vitor, que logo em seguida tomou cartão também não adiantou nada, né? Se o motivo da substituição era o cartão, o técnico acabou não tendo frustrada a sua iniciativa para resolver o problema. Eu acho que, aliás, eu tenho certeza, né, que a mudança não foi pelo cartão amarelo, porque a gente percebia um time penso, né, do Guarani, não tinha profundidade lá pelo lado direito. Inclusive quem fez aquele setor ali de recomposição, ajudando, tentando a transição de ataque também, era o Júlio César. Ele que estava fazendo o papel de atacante e de lateral, né, de ala, digamos assim. E aí, ele tentou essa mudança, na minha opinião, para dar mais ritmo ao Castan, né, deslocando um cara que defensivamente, o João Vitor, seria um pouco mais forte, né, do lado direito ali, no lugar do Matos. Eu acho que foi essa a estratégia dele, mas acabou dando errado, né? Porque
mesmo o João Vitor cumprindo ali rigorosamente, principalmente no aspecto de marcação, o personagem da partida foi o Castan, né? Sem ritmo, lento, né? Acabou cometendo aquele erro e o Guarani perdeu o jogo. Se faz o simples, se não comete o erro, poderia até ter empatado o jogo 1 ponto, seria ótimo resultado para o Guarani. Agora, ele tendo essas opções aí, não tem que improvisar, né, Batista? Tem lateral aí, o Diogo Matheus a gente não sabe qual que é a condição, né? Um jogador que machuca demais, né? Joga 1, 2, de repente fica 4, 5 fora. É preocupante isso, porque ele é bom jogador, né? Preocupante que eu digo, porque é um jogador que, se tivesse condições aí de jogar aí o campeonato todo, seria fantástico, ele é bom jogador, né? E o Ludic, né? Eu sempre falo, né, que tem que pôr o menino da base, tem que colocar os meninos, mas o Ludic tem oscilado muito, principalmente no aspecto defensivo, porque ele é um jogador agudo, ele chega, né? Ele aparece à frente, ele dá opção, mas na hora da recomposição ele ainda está deixando a desejar. Eu não improvisaria. Se o Diogo Matheus tiver condições, Diogo Matheus. Se não, vai de Ludic mesmo, né? E aí dá uns puxãozinhos de orelha nele. Olha, cumpre aqui primeiro defensivamente. Depois você, automaticamente, quando a bola vai saindo, você vai saindo, vai chegando à frente. Porque eu acredito que ele tem uma visão periférica muito legal, ampla. O problema é na hora de recompor, ele tem muita dificuldade. Bom, passando aqui para Ponte Preta, o elenco também se reapresentou e vai se preparar para enfrentar o Operário, partida marcada para as 11 horas da manhã do próximo sábado. A Ponte mantém negociações com os volantes Ramon Carvalho, do Atlético Goianiense, Fraga. Aliás, o Fraga já está no estádio Moisés Lucarelli fazendo exames médicos. Se passar pelos exames médicos, Fraga, que é do Pouso Alegre, vai integrar o elenco de profissionais do técnico Hélio dos Anjos. Nós estamos aqui com o Kleber Gaúcho, foi técnico do Fraga, e ele vai falar para a gente sobre o Fraga, qual que enfim, a informação do que significa, qual é a potência, a qualidade do jogador. Kleber Gaúcho. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. Aqui é o técnico Kleber Gaúcho, passando aqui para falar um pouco da nova contratação da Ponte Preta, o meio-campista volante Fraga. O Fraga é um atleta que iniciou na base do 15 de Piracicaba e eu, como técnico da equipe profissional naquela época, levei-o pro profissional e ele rapidamente se consolidou, né, de uma promessa para a realidade. É um atleta que faz a primeira e a segunda função de meio campo, já também utilizamos ele como lateral, enfim, é um atleta que é multifunção. É um atleta de ótima marcação, excelente capacidade tática, né, faz muito bem a leitura do jogo. É um atleta que ele não é tão agressivo na construção, né? Um atleta que prioriza mais o acerto, então ele não se expõe muito nessa construção. Isso tem um lado bom, que dificilmente ele erra o passe na construção, mas ele também não busca muito essa construção com passes de ruptura, enfim, né? Então tem essa situação. Um atleta que não tem uma bola aérea tão forte, né, por conta da sua altura, deve ter 1,78 m, 1,79 m no máximo, mas é um atleta que se entrega de corpo e alma, né, ao propósito, cumpre muito bem função, um atleta que com certeza todos os técnicos gostariam de ter no seu grupo, né, porque é um atleta que o que se pede, ele busca realmente executar o propósito, a estratégia em campo. Tenho certeza que é um atleta que vai se dar muito bem na Ponte Preta, até porque a Ponte Preta, a sua torcida, exige nos seus atletas esse tipo de perfil, e é o perfil que o Fraga entrega, né? Ou seja, muita dedicação, muito comprometimento com a causa, com o clube, né? Com a camiseta que ele está vestindo. Então, tenho certeza que
Muito obrigado, tá aí, portanto, o Kleber Gaúcho falando do Fraga, e vamos ouvir o Kaique França, que deu entrevista, ele que foi muito bem no empate 0-0 com o Grêmio. Eu fiquei muito contente pela minha estreia, até mesmo pelo fato de não ter levado gols, isso para um goleiro é importante para adquirir confiança. Estava um bom tempo sem jogar, como eu tinha dito. E em relação à torcida foi muito legal, eles apoiaram o jogo inteiro, compareceram, empurraram o time até o final, eu só tenho a agradecer só. Cara, assim, aqui o trabalho dos goleiros é feito igual, né? Tanto eu, quanto o Igor, quanto o Luan. Eu acho que eu tive essa oportunidade e consegui aproveitar ela no primeiro jogo. É importante eu conseguir ter uma sequência e manter uma regularidade para poder passar mais segurança ainda para os torcedores e para o time. Eu acho que foi uma boa estreia, né? Como eu comentei, uma estreia para um goleiro sem sofrer gols é importante, é bom. Eu avalio a minha estreia como boa, mas não só a minha, como da equipe inteira, né? Eu acho que o time foi bem equilibrado contra um adversário que era muito forte. É um trabalho que tem sendo muito bem feito, né? O Lauro junto com o Chau, que é o auxiliar dele, ele procura conversar bastante com a gente, passar a experiência, os trabalhos são bem modernos. Eu tenho gostado, sim, do trabalho dos goleiros aqui. Tá aí o Kaique França, o novo titular, colocando o Igor Vinhas no banco. E aí o CH falando do Fraga. Tá chegando aí volantão, né? E o Kleber Gaúcho, que trabalhou com ele no 15 de Piracicaba, deu referências do atleta. Batista. Conhece o Fraga? Já tomei todas as informações já. Todas as informações. Para o torcedor da Ponte ter ideia que tipo de jogador a Ponte está contratando, e aí é o problema da Ponte e do treinador que indicou, tá? Eu não estou dizendo que o cara é mau jogador. Estou dizendo que ele é um baraca. Cara que corre muito, tem garra, disposição, altura mediana para baixa, né? Mas é apenas marcador. Boa sorte a ele. E você, ô Gregor, Fraga, conhece o Fraga? Batista, muito pouco, né? Muito pouco. Tava dando uma passada a Dólios aqui, passou lá na base do 15 de Piracicaba, né? Tava no Pouso Alegre, mas assim, as informações, nós ouvimos aí agora, são interessantes. Tomara que dê tudo certo, né? Eu sempre torço pra isso. O jogador tá mudando de um patamar aí, tá aí a oportunidade de vida dele. Tomara que dê certo. É isso aí, agora 11h53. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. E agora eu tenho um recado importante, muito importante para você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. O seu celular molhou, quebrou, trincou, a Campinas Celulares consertou. É a melhor assistência técnica de Campinas e toda a região, especializada em diversas marcas e modelos. Se o seu aparelho precisa de reparos, eles resolvem para você. Além de tudo, oferecem grande gama de acessórios e eletrônicos para smartphones, tablets e muito mais. Encontre a unidade mais perto de você. Aqui em Campinas tem no Cambuí, no Supermercado Enxuto, no Shopping Dom Pedro e no Dalben de Barão Geraldo. Estão também no centro em Indaiatuba, Sorocaba. Alô, Sorocaba! Estão lá no Iguatemi Esplanada, Mogi Guaçu, no Shopping Buriti, Limeira, no Shopping, tem lá também no Limeira Shopping, em Bragança Paulista, no Shopping Bragança Garden, em Itupeva, no Outlet Premium e no Shopping Serra Azul. Algumas unidades são credenciadas com o Clube de Descontos Mães Amigas. Confira no app. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite, hein? Atenção, várias opções da região de Campinas a partir de R$100 mil, com financiamento em até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram @Campinas Celulares Franquia. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Leandro Bolle. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando os jogos de hoje pelos gramados do Brasil e do mundo. Hoje, terça-feira, é dia de Champions League. Jogos de volta às quartas de final, 4 da tarde. Bayern de Munique e Villarreal jogam na Alemanha. E na Espanha tem Real Madrid e Chelsea. Hoje é dia também de Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos válidos pela segunda rodada. 7 da noite em Goiânia, Vila Nova e Novo Horizontino. E no Mineirão, 9h30 da noite, tem Cruzeiro e Brusque. Hoje também é dia de Copa Libertadores da América. O Palmeiras entra em campo diante do Independente Petroleiro, 9h30 da noite no Allianz Parque. No mesmo horário, no Maracanã, tem Flamengo e Tajeres. Aqui na Bandeirantes, você ficou em Dia com a Bola. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tinta com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. É onde você encontra a linha Coral, proteção, sol e chuva impermeabilizante. Atua como um escudo, oferecendo muito mais proteção nas paredes externas. Tem película flexível e emborrachada. Muito mais eficiente contra algas, manchas e fissuras. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Série A2 do Campeonato Paulista, Português e São Bento já com acesso garantido. Voltam a campo nesta quinta-feira para a decisão da competição. O primeiro jogo será em Sorocaba, estádio Walter Ribeiro, às 19 horas da quinta-feira. E o jogo da volta, a partida decisiva, será domingo, 19 horas. Português e São Bento jogam no estádio do Canindé, em São Paulo. Termina aqui o Nossa Área. Voltamos às 5 da tarde com o Esporte em Debate. Tchau! Rede Bandeirantes.